Bom dia a todos, com muita felicidade, muita honra que nós iniciamos hoje o nosso primeiro Grupo Pereira Lima de debates. Serão 4 palestras semanais, ocorridas agora no mês de junho, e o motivo desse primeiro grupo de debates, da inauguração desse grupo de debates, se dá pelo aniversário de 12 anos da fundação do nosso escritório. O Dr. Rafael Pereira fundou o escritório há 12 anos atrás. Nesse mês de junho comemoramos 12 anos de existência. E para iniciar esse nosso grupo de debates, a nossa primeira aula será com o professor doutor Elias Marques de Medeiro Neto. O professor Elias, ele é mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de Lisboa e pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. O professor Elias é também professor de pós-graduações em algumas universidades renomadas, como Mackenzie, e também é professor dos cursos de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Unimar. O professor Elias é também diretor jurídico executivo da empresa Rumo S.A., que pertence ao grupo COSAN. Foi novamente esse ano eleito um dos executivos jurídicos mais admirados do Brasil, é também autor de várias obras jurídicas e ainda integra a Comissão Especial de Direito Processual Civil da OAB São Paulo, é vice-presidente dessa comissão. É uma honra termos o professor Elias aqui, e o professor Elias hoje vai nos trazer o tema Negócios Jurídicos Processuais. Antes de passar a palavra ao Dr. Rafael, que posteriormente passará ao Dr. Elias, eu gostaria de explicar aos nossos ouvintes como que será a sistemática desse nosso grupo de debates. O professor Elias nos dará uma aula, irá discorrer sobre o tema Negócios Jurídicos Processuais, e após terminar essa aula, nós iremos começar uma rodada de perguntas e debates. Então, por isso, fica o apelo aos nossos ouvintes para que mandem nos comentários dessa live aqui no Facebook as suas perguntas, as suas dúvidas e os temas que vocês querem discutir, para que a gente possa nos aprofundar sobre esse tema. É claro que nós não vamos conseguir esgotar esse tema, porque é um tema extremamente amplo e uma discussão muito grande, né, nesse tema de negócios jurídicos processuais, mas é extremamente importante que você mande as suas perguntas para o comentário dessa live e também para o telefone que está na descrição da live, né, no Facebook, que é o telefone do nosso escritório, onde nós também selecionaremos algumas perguntas. Feitas tais considerações, eu passo a palavra ao Dr. Rafael, nosso sócio fundador do escritório Pereira Lima Advocacia. Olá, professor Elias, muito obrigado. Eu queria aqui ressaltar, como o Dr. Fernando falou, que é uma honra recebê-lo aqui para inaugurar esse grupo de debates. Nós estamos muito lisonjeados com a tua presença, com o teu aceite, né, mesmo que seja à distância, e tenho certeza que vai ser uma palestra muito interessante e muito aproveitosa para os nossos colaboradores, amigos e clientes, que também estendo os agradecimentos, né, a gente estendeu o convite a todos os nossos clientes, amigos, e quero passar a palavra já para o professor, para que o senhor fique à vontade e discorra sobre o tema, professor. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, integrantes do escritório. Eu agradeço as gentis palavras que me foram feitas, a forma como foi apresentado. Eu tive uma relação com o Rafael muito boa, muito proveitosa, quando da orientação do mestrado do Rafael, lá na Universidade de Marília. Ele passou com êxito. E, inclusive, tivemos um outro grande professor na banca, né, que foi o professor Dr. Renan Tamay, e também elogiou bastante o trabalho do Rafael. Quando eu recebi o convite do Rafael para estar nesse momento festivo, que é um momento de comemoração de anos do escritório, eu não poderia deixar de aceitar. Eu acho que esses eventos corporativos são muito importantes, eles dão fôlego para uma construção diária e permanente do ciclo de excelência numa organização. Parabéns ao escritório por estar comemorando isso, 12 anos de existência, sem dúvida um marco
extremamente crucial para mostrar que o escritório ele já passou da fase mais difícil, que é a fase do nascimento e da consolidação. E agora, quer dizer, certamente há uma outra fase, né, que é a fase de para onde o escritório quer ir. Se o escritório quer se manter com o mesmo tamanho, se o escritório quer crescer, mas eu tenho certeza que vocês terão a sabedoria necessária para viverem os outros ciclos, né, sempre comemorando essas excelências. E todas as vezes que vocês precisarem, eu sei que nós temos uma limitação geográfica, mas todas as vezes que vocês precisarem de um bate-papo, precisarem de alguma consideração sobre o processo civil, podem contar comigo, porque essa é uma atividade que eu faço com o maior carinho. E o convite foi justamente para falarmos sobre negócios processuais. Esse tema, conforme foi bem colocado, é um tema novo, é um tema que desperta bastante paixão, né? Tem muitos professores que falam sobre ele, ainda não há uma certa uniformidade com relação ao tratamento, e, obviamente, eu vou tentar espousar aqui as diferentes correntes, né, as diferentes doutrinas que existem, para chegarmos aqui a algumas ponderações práticas, né? O início do debate passa, antes de tudo, por uma análise dos grandes princípios que nortearam a formação do Código de Processo Civil. É muito importante falarmos desses princípios e entendermos o que passou pela cabeça do legislador quando ele formatou o Código. Né? Então, um princípio muito importante é a necessidade de se ter uma justiça efetiva, aberta e séria. Esse princípio, que é um princípio transnacional de direito processual civil, um princípio eleito como sendo extremamente importante no projeto Unidroit American Law Institute, que foi encabeçado pelo George Haslam e pelo Michele Tarufo, ele preconiza a importância de se ter um processo efetivo e a importância das partes elas terem um comportamento cooperativo. Tá? Para entender a importância da cooperação, isso é crucial para verificarmos, inclusive, limites dos negócios processuais. Nós temos que ir para o CPC português. Né? O artigo 7º do CPC 13 português, ele é muito feliz quando ele diz que na condução e intervenção do processo devem os magistrados, vejam, os juízes, os mandatários judiciais e as próprias partes cooperarem entre si, concorrendo para se obter com brevidade e eficácia a justa proposição do litígio. Então, isso é importante. Para se falar em efetividade, eu penso em comportamento cooperativo. E para falar em cooperação, eu tenho uma postura diferente da magistratura. Eu tenho que ter uma magistratura cooperativa. E o que seria magistratura cooperativa? Na visão da doutrina portuguesa, é uma magistratura que esclarece, uma magistratura que previne, é uma magistratura que consulta e é uma magistratura que auxilia. E todos esses vetores de comportamento, eles estão no Código de Processo Civil. O dever de esclarecimento está no artigo 489, parágrafo 1º, no artigo 321. Existe uma preocupação do legislador com o dever da motivação. O dever de prevenção, que está no artigo 774, por exemplo, o juiz alerta a parte que ela pode estar cometendo atentatório à dignidade da justiça e, caso aproxime desse caminho, atrás de uma multa significativa. O dever de consulta, artigo 9º, artigo 10º, o contraditório pleno, a vedação das decisões surpresa, e o dever de auxílio, 932, parágrafo 1º, poderia ser um exemplo. A necessidade de ter a economia processual, a necessidade de ter a primazia do julgamento de mérito, não se extinguir o processo, ou não se extinguir um recurso, por meras questões formais, que é possível ainda se aproveitar lá. Então, são essas vertentes de comportamento, vamos dizer assim, traduzem a necessidade de se ter um comportamento cooperativo. Na visão da doutrina e da jurisprudência portuguesa, o que se busca é a formação de uma comunidade de trabalho, com um contraditório amplo e bastante participativo. O professor Fred Didier e o professor Daniel Pistiero são dois grandes estudiosos do princípio da cooperação. Eu acredito que ficam aqui a dica de leitura dessas obras. O CPC nacional, ele fala também no princípio da cooperação, em seu artigo 6º, mas ele diz que é um pouco mais tímido, ele fala do sujeito do processo.
E é claro que eu tenho que entender, né, que o juiz, tal qual ocorre com a legislação portuguesa, está inserido dentro desse termo sujeito do processo. Outro princípio que é muito importante para verificarmos a necessidade de se utilizar para os negócios processuais, ele também com o princípio da eficiência, que está no artigo 8º do CPC 15, mas esse princípio ele tem origem no Código de Processo Civil inglês, é Active Case Management. E o que se tem aqui é a necessidade de um juiz gestor, um juiz que se preocupa com o tempo do processo, um juiz que, de certa forma, ele elimina o que nós chamamos de zona morta do processo. Ele se preocupa com o tempo dos atos processuais, ele se preocupa em incentivar que as partes falem, que as partes cheguem a uma composição possível. Ele verifica quais são as melhores técnicas para que o processo ele não se alongue além do necessário. Este juiz é o juiz que, por exemplo, tem importância na decisão de saneamento compartilhado do 357, parágrafo 3º, é um juiz que vê importância na audiência do 334, é um juiz que, numa execução, que vai verificar a importância do 772, parágrafo 3º, que é o de se expedir o ofício desde o logo para saber onde estão os bens do devedor. Então, a união dessas posturas cooperativas, com o princípio da eficiência, que é importante chegarem em atividade, eu começo a entender que tipo de magistrado o código, de alguma forma, buscou desenhar. E aí, chegando nos vetores da reforma, os 11 juristas que participaram do outro projeto, que desenharam o novo Código de Processo Civil, o que eles pensaram? Que eu gosto muito, além, obviamente, da explícita relação com a Constituição Federal, de se ter um código totalmente encampando princípios constitucionais, eu gosto muito do vetor 2, que é o criar condições para que o juiz possa proferir a decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa. Veja, quer dizer, aqui eu tenho uma expressa definição que o legislador está esperando. O legislador está esperando um juiz muito mais próximo da parte, muito mais próximo do debate fático, do que aquele juiz que simplesmente aplica o princípio dispositivo, e fica distante, vamos dizer assim, dos debates ali processuais ou dos debates fáticos que estão sendo travados. Bom, partindo aqui agora para onde, enfim, teríamos encaixar a figura dos negócios processuais dentro da busca da efetividade processual. Para isso, nós temos que, de alguma forma, voltar às compreensões de diferença do professor Mauro Capelletti e do professor Brian Gaff. O professor Capelletti, junto com o professor Brian Gaff, eles desenharam o que nós chamamos de 3 ondas de acesso à justiça, e essas ondas, elas podem serem traduzidas na busca de redução de custos, simplificação de atos processuais, atendendo-se à natureza e às especificidades dos diferentes conflitos levados ao judiciário, incentivo aos métodos alternativos / adequados, quem gosta da terminologia de métodos adequados de resolução de conflitos, e busca de instituição de procedimento de cortes especiais para casos economicamente diferenciados, bem como para matérias específicas. A primeira onda, como todos sabem, ela diz respeito a garantir o acesso à justiça àqueles que são hipossuficientes economicamente. A segunda onda, como todos sabem, é, na verdade, um desenho jurisdicional para que o processo possa atender conflitos coletivos, conflitos que versem sobre direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. E a terceira onda, que é onde eu começo a encaixar a figura dos negócios processuais, é onde eu tenho a possibilidade de ter uma flexibilização do procedimento para que ele atenda detalhes fáticos, para que ele atenda particularidade do caso concreto. Uma maior comunicação entre o procedimento idealizado e as situações particulares de um caso concreto, possibilitando-se flexibilização do procedimento, é uma tradução terceira onda, a linha do que foi pensado pelo professor Mauro Capelletti.
assim como ter uma vara especializada para determinado assunto, assim como conseguir incentivar, inclusive, métodos diferenciados de resolução de conflitos, como é a arbitragem. Quer dizer, tudo isso estaria dentro aqui de um enfoque de terceira onda de acesso à justiça. O professor Scarpinello Bueno, ele é bastante feliz quando ele diz que, como reflexo da terceira onda, que se tem um processo flexível, com procedimentos que possam atender as especificidades de cada litígio. E dentro dessa dinâmica, eu consigo já olhar o Código de Processo Civil como sendo, enfim, um fruto de todas essas preocupações principiológicas que nós acabamos aqui de falar. Então, quando eu olho para o artigo 190, que vai ser um dos temas aqui do nosso debate, o 190 claramente prevê que as partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo, buscando o quê? Ajustar os procedimentos às especificidades da causa. Isso é flexibilidade, por que não dizer que estaria já, de alguma forma, desenhada na terceira onda do acesso à justiça. Um outro exemplo é o artigo 191. 191 é o que cuida da calendarização, ele diz, mas aqui, obviamente, eu já tenho a necessidade de ter o de comum acordo. Então, de comum acordo, o juiz e as partes podem estar calendário para a prática dos seus atos processuais. Então, veja, se calendariza os atos, não necessariamente seguiremos aquele rito mais estático que está para o CPC. As partes elas podem estar, no ponto de vista, calendarizando, já dizendo, tal qual ocorre na arbitragem, quais serão os momentos para a prática de determinados atos. Um outro exemplo dessa flexibilização também está no trecho do técnico do 3, que fala da definição da distribuição do ônus da prova, ou seja, fala-se em dinamização do ônus da prova. É um processo que já permite uma comunicação dinâmica, dos encargos probatórios, e dessa carga probatória, certamente é um processo mais flexível do que aquela figura mais estática. O próprio 357, no seu parágrafo 2º, ele fala da possibilidade do acordo procedimental, ou seja, as partes podem apresentar ao juiz uma delimitação consensual das questões de fato e direito, ajudando, porque não, o juiz no saneamento do feito. Essa figura do juiz mais próximo também está no 357, parágrafo 3º, como eu já havia dito, que é a figura do saneamento compartilhado, todos em cooperação, tentando delimitar em conjunto ali as questões controvertidas, as questões importantes para a litígio. Indo também para um exemplo de negócio processual, mas na modalidade típica, nós temos o 373, parágrafo 3º, que é o que cuida justamente da possibilidade de se distribuir de forma consensual, de maneira diversa, o ônus da prova, desde que você não esteja dentro das restrições do inciso 1 e do inciso 2. O inciso 1 é o que cuida do caso tratar de direito indisponível da parte, e o inciso 2, quando você pode gerar uma situação extremamente difícil para o exercício do direito de prova. Mas essa questão do parágrafo 3º, ela agora ganha uma extrema relevância, porque o 373, parágrafo 1º, ele prevê a possibilidade do juiz expressamente poder dinamizar o ônus da prova. Então, o parágrafo 3º, que já existia, diga-se de passagem, mas não era muito utilizado, agora, existia no CPC de 73, agora eu acredito que ele ganha uma crucial importância, porque, mal ou bem, se o juiz vai poder dinamizar o ônus da prova, ninguém melhor, muitas vezes, principalmente nos casos complexos, que as partes, para já pensarem sobre isso e já delimitarem, já fixarem parâmetros de conduta com relação ao exercício do ônus da prova, já delimitando para o juiz qual é o desejo das partes em termos de distribuição dessas cargas dinâmicas. Esse negócio processual, ele passa a ser um negócio processual, na minha visão, extremamente importante. E um outro que eu gosto muito é o 471. As partes podem, por acordo, escolher perito, e desde que sejam plenamente capazes, a causa possa ser resolvida por autocomposição. Vejam, de certa forma, aqui isso é um reflexo desse diálogo cooperativo que as partes podem travar,
É claro que o juiz, na minha visão, poderia interferir nessa indicação se houver essa temática, né, ou se o juiz identificar alguma causa de impedimento ou suspeição do perito. Mas, tirando essas hipóteses, é saudável, né, que as partes passem uma eleição em será o técnico necessário para avaliar ali uma determinada questão controvertida dali. Bom, vocês já identificaram aqui, então, Mauri, a existência, né, de diversos artigos diferentes no CPC 15 e já entenderam, na minha visão, ou espero que tenham entendido, que esses artigos são frutos, né, de uma verdadeira onda de princípios, né, e logo eles não surgiram do nada, né, eles estão inseridos, muito pelo contrário, em um contexto de preocupação de chegar a uma efetividade processual, uma postura mais cooperativa das partes, sempre com contraditório intenso, né? Então, agora a gente passa a entender o que a doutrina fala sobre esses artigos, exatamente quais são as posições doutrinárias. Nós ainda não temos consenso. O professor Antônio de Passo Cabral, um dos grandes estudiosos desse assunto, né? O professor Antônio, ele defendeu a sua livre docência na Universidade de São Paulo, né? Falando das convenções processuais, e ele disse, né, que convenção, negócio processual, negócio jurídico plurilateral, pelo qual as partes, antes, durante o processo, e sem a necessidade de intermediação de nenhum outro sujeito, determinam a criação, modificação e extinção de situações jurídicas processuais, ou alternam o procedimento. Né? A professora Teresa Budalvin, que é a relatora do Código de Processo Civil, né, do projeto que acabou sendo aprovado no Senado, né, diz que a auto-pergunta partes, mediante a celebração dos negócios jurídicos processuais, acerca de aspectos procedimentais da ação judicial, que porventura mantenham especificados nos artigos 150 e 191. Esses negócios eles se dividem entre típicos e atípicos. Né? Os típicos, eles já denotam os seus efeitos, claramente. Né? Você já entende, ao ler o artigo, o que se espera daquele negócio processual. Então, a suspensão convencional do processo, né, pode ser um negócio processual típico. A conclusão acerca da distribuição de bens da prova, tipo que nós vimos, né, também é uma situação de negócio processual típico. Eleição de foro na competência relativa, né, eleição consensual de perito, são todas situações típicas, ou seja, o artigo já disciplina o que está se esperando dele. Né? Agora, no caso do 190, que é um artigo um pouco mais aberto, nós temos um negócio processual ativo. E é aí que reside de polêmica. Quer dizer, como que eu posso estar utilizando o artigo 190 sem limite? Quais são os limites do manejo do 190? Né? A única coisa que o artigo fala é que as partes têm que ser plenamente capazes, né, que os direitos eles permitam autocomposição. E aí, quais são exemplos? Então, a professora Teresa Budalvin, por exemplo, diz que as partes podem estipular limites de manifestações, impossibilidade de existir aquela modalidade probatória, né, e prazos exíguos dos legais. O professor Carlos Capinella, por sua vez, né, diz que ele dá mais exemplos de típico do que atípicos, mesmo quando ele fala dos atípicos. Né? Então, ele, por exemplo, diz que as partes podem tratar da escolha do conciliador, mediador e da Câmara de Mediação, tratar de suspensão do processo, mas isso seria atípico, escolha do perito, mas isso seria atípico, e escolha do administrador depositário e redução de prazos. Né? O professor Castro ele dá exemplos um pouco mais restritos, porque ele tem uma visão questionadora, né, do artigo 190. O professor Fred, por sua vez, ele já tem uma visão mais aberta, né, do manejo dos negócios processuais. Então, ele dá exemplos um pouco mais amplos, como, né, a situação de já se prever, tem a habilidade de determinado bem, se prever em instância única, ou seja, o caso, as concordam que o caso vai ser definido em uma única instância, né, através de uma sentença, ampliação ou redução de prazos, superação de conclusão, concordarem sobre substituição de bem penhorado, rateio de despesas, dispensa de assistente técnico, retirada de efeitos suspensivos de recurso, não promoção de execução provisória, dispensa de caução, limitar o número de testemunhas, intervenção de terceiro fora das hipóteses legais,
para tornar uma prova ilícita, acordo que permitir a decisão por equidade ou baseada em direito estrangeiro. Ele dá diversos exemplos, né? Ele é um entusiasta do Instituto. O senhor acha, lembra que eles podem ser celebrados durante ou antes, né, do procedimento judicial, necessariamente tem que ter forma escrita, e é claro, é muito mais fácil você falar, né, em negócios processuais antes do procedimento judicial. É melhor pensar sobre isso quando você está diante de um contrato, né, e não de um processo. Então, e a situação de você já estar em uma lide, né, tornará difícil uma espécie de diálogo mais cooperativo para alterar o procedimento, né? A grande dúvida com relação, a primeira grande dúvida com relação a esse instituto é, bom, mas qual é o papel do juiz? O juiz ele precisa participar. A professora Tereza Rudolph entende que o juiz ele controla depois a validade dos negócios processuais, né, e pode impedir a produção de efeitos caso se tenha nulidade, caso você tenha um contrato de adesão que gere, manifesta a vulnerabilidade de uma das partes, né. O professor Fred Didier vai na mesma linha, né, então as partes simplesmente dialogam e negociam, e depois, se for o caso, nós teremos um controle do juiz, né, nos termos do parágrafo único do artigo 190. O professor Cássio Capinella, ele já entende que o 190 ele tem que enfrentar, né, um juízo de constitucionalidade, porque haveria aqui uma agressão com o inciso 9 do artigo 24 da Constituição Federal, ou seja, as partes não teriam competência para, entre aspas, legislar sobre procedimento, né? Bom, e quais seriam então os limites? O juiz não necessariamente participa, né, exatamente o que as partes não podem estar condicionando. Na visão da professora Tereza Rudolph, o negócio ele não pode versar sobre deveres absolutos das partes, bem como não pode versar sobre a não motivação das decisões judiciais ou não cumprimento das decisões judiciais. O professor Cássio, ele deixa claro que os negócios não podem versar sobre normas cogentes, que cuidam em público processual. E aí ele dá exemplo: deveres e poderes do juiz, força probante dos meios de prova, pressupostos processuais, direito de são hipótese de tutela provisória, formas e técnicas de discussão, coisa julgada e ação rescisória em número de hipóteses de recursos. O professor Fred Didier, por sua vez, fala que situações de competência absoluta, situações de taxatividade e cabimento de recursos e regra processual de proteção do direito indisponível não podem ser objeto de negócios processuais. Uma visão mais clássica, né, uma visão do professor Humberto Teodoro Júnior, por exemplo, já diz que os negócios processuais não podem tratar a iniciativa de prova do juiz, né, ou controle dos pressupostos processuais ou discussões da ação, e nem qualquer outra matéria envolvendo a ordem pública. A Escola Nacional de Formação dos Magistrados já deixou claro, né, em um dos seus enunciados, logo quando esse tema começou a ganhar um tom de polêmica, né, e na visão da Escola da Magistratura, os negócios processuais ativos não podem afetar os poderes devidos do juiz, como, por exemplo, os seus poderes de instrução, né? E o Fórum Permanente de Processualistas Civis, principalmente após as edições que nós tivemos no Rio, em Vitória e em Curitiba, eles dão diversas ideias, né? Você tem diversas diretrizes de como explorar bem esses negócios processuais. E algumas delas, inclusive, eu fico encantado com aquela lição do professor Fred Didier, que eu acabei aqui dividindo com vocês, né? Mas, de longe, que algumas ideias são muito interessantes, como, por exemplo, o negócio processual prevendo uma mediação prévia ao início, né, da distribuição da ação, antes, na verdade, da distribuição da ação, e caso essa mediação, essa tentativa de conciliação não dê certo, já se dispensa o artigo 334, né? Então, o artigo 334, porque é o da audiência de conciliação e mediação, seria aplicável justamente porque as partes já tentaram, né, ter uma conciliação. Uma outra que eu gosto bastante é da possibilidade de produção antecipada de prova, inclusive previamente, né, a instauração de um procedimento arbitral.
Então, todos sabem, a arbitragem ela é um método diferente de solução de conflito, mas é um método caro, né? E para que até se tenha segurança sobre a necessidade ou não do uso da arbitragem, o negócio processual que veja, né, a produção antecipada de prova do Poder Judiciário, para se entender exatamente quais são os limites do pedido possível dentro da futura arbitragem, é saudável. As partes vão saber, inclusive, se faz sentido fazer um acordo ou se faz sentido pedir, né, para a disputa arbitral. Um pacto de disponibilização prévia de documentação, por exemplo, né, meios diferentes para se promover a política do depoimento pessoal, como, por exemplo, relativizando-se aquela regra que cuida, né, da impossibilidade de que não prestou depoimento, de ouvir o depoimento. Hoje nós convivemos com uma regra em que o autor ele presta o depoimento pessoal, o réu assiste, né, esse depoimento pessoal do autor, e aí, depois disso, ele vai depor na frente do autor. Né? Então, essa é a dinâmica atual do código. E o negócio processual possível, porque não é se prever que ou os dois se assistem, né, ou ninguém assiste ninguém, né, buscando, enfim, uma isonomia, tratamento entre autor e réu. Isso, inclusive, é uma ideia bastante feliz do professor William Santos Ferreira, que é um dos questionadores, né, da redação que o Código tem, de não permitir o réu assistir o depoimento do autor e depois ele ter que prestar depoimento na frente do autor. Né? Então, é uma ideia bastante interessante. Enfim, são diversas ideias aqui, né, de como, teoricamente, você pode estar manejando o negócio processual. Tá? O Ministério Público ele é bastante incentivado a fazer negócios processuais, e a Resolução 118 de 2014 do Conselho Nacional do Ministério Público vai nessa linha. Né? Então, para quem negocia taxas, o Ministério Público tem que estar um pouquinho atento, né, porque certamente vão ter cláusulas de alteração, né, de um ponto ou outro, né, de procedimento. O artigo 16 deixa claro, autoriza o membro do MP, nos limites do ordenamento jurídico, a celebrar acordos de natureza processual. Professores Mirna Ciante e Bruno Penha, né, todos eles também, enfim, são entusiastas, né, da necessidade da fazenda pública firmar negócios processuais, desde que, né, esteja dentro dos limites do artigo 37 da Constituição Federal, né, você entendendo aí os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que a gente faz lei formada. Né? A Lei 13.606/18, portaria 33 da PGFN, também campo com a possibilidade do negócio processual, inclusive para se chegar a uma situação que possibilite uma cobrança mais efetiva do crédito tributário. Então, o artigo 31 ele fala assim: o procurador da Fazenda Nacional poderá acertar negócio jurídico processual visando a recuperação dos débitos em tempo razoável, a obtenção de garantias de dinheiro isoladamente ou em conjunto com bens idôneos a serem substituídos em prazo determinado, inclusive mediante penhora de faturamento, observado o procedimento disposto no regulamento pedido pela IGFN. Né? Então, vocês verem que essa ideia ela ganha, pelo menos pela advocacia pública e pelo Ministério Público, ela realmente ganha cor. Né? Eles gostam da ideia da flexibilização do procedimento. Tá? Uma dúvida, e isso me faz sempre lembrar uma situação que vivi com o professor Cândido Rangel Cantar, logo quando o CPC começou a ter a sua vigência, né, que foi em março de 2016. Nós estávamos no aeroporto indo para Congonhas e eu, na minha imaturidade processual, fui instado a pensar, né, sobre qual seria o instituto, né, que de alguma forma me levava, né, a refletir um pouco mais, né, e eu imaturo, né, falei, bom, negócios processuais, né, e ele olhou para mim e perguntou, mas quantas convenções processuais de dinamização de planos da prova o senhor viu no CPC de 73? Falei, nem, né, e aí terminou, né, ficamos bem um pouco. E aí eu vi o pão que é mais maduro, né?
eu perguntei, mas o senhor, né, qual é a figura, né, que mais chama a atenção do senhor? Estou estudando, né? Então isso mostra como ele é mais inteligente, né? antes de dar uma opinião sobre o Instituto Processuais Órgãos, né? E ficamos mesmo com essa dúvida, né? Sempre que um instituto como esse surge, principalmente quando se tem um processo, fica a dúvida, né, se, na verdade, eles serão usados, né, porque a doutrina ela fala, né, com muito entusiasmo sobre essas questões principiológicas, essas questões da melhor maneira, né, das partes se comunicarem, mas quando se vai para o mundo prático, né, será que alguém vai estar pensando em um negócio processual? Será que o Poder Judiciário vai receber isso bem? E, por incrível que pareça, é claro que não numa situação tão forte como foi, por exemplo, a da relativização ou não relativização do rol do artigo 1015, né? Ou mesmo numa situação como a das medidas executivas atípicas, né? Até que ponto se pode suspender carteira de habilitação, bloquear passaporte, impedir uso de cartão de crédito, quer dizer, esses foram exemplos que proliferaram. Mas os negócios processuais, ainda de forma tímida, eles começaram a aparecer. Né? E aí você tem já manifestações do Poder Judiciário aceitando. Então, por exemplo, no agravo do instrumento 204.575.87, 2016, 8.26.00, né? A 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou, né, o manejo do artigo 190 sobre a forma pela qual as partes deveriam receber intimações. Numa apelação 7.007.54.42.462, 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o desembargador relator foi o Paulo Sérgio Scamparo, aceitou negócios processuais sobre a quantidade de audiências de conciliação, né, que seriam necessárias para depois de ter a apresentação da contestação. O agravo de instrumento 211.8535, 58, 2017, 8.26.000, 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, aceitou o negócio processual sobre qual bem que deve recair a pecuária. Então, veja, nós já temos exemplo. Claro que, talvez, esse seja um pouco mais restrito, né, sobre situações um pouco mais simples. O interessante vai ser observar um pouco daquelas ideias que são equipadas com a FPPC e que a doutrina tanto fala, como, por exemplo, a doutrina do FLEP de instância única, né? Quer dizer, como que o judiciário vai se deparar com o processual desse? Será que ele vai aceitar, não vai aceitar? E essas situações eu acredito que ainda elas não estão vivenciadas no futuro, né? Mas um debate que fica muito forte é sobre os poderes instrutórios do juiz, né? Então, até que ponto as partes elas podem dizer, né, claramente que o juiz ele não deve decretar perícia, por exemplo, não deve decretar a produção de uma prova pericial. Isso pode, né? Possuem essa força toda. Eu gosto muito aqui da doutrina do professor Humberto Adolfo Júnior e também da doutrina do professor Luiz Guilherme Marimoni, quando eles dizem que as partes podem convencionar sobre os seus deveres, os seus ônus, as suas faculdades, mas não sobre os poderes do juiz, né? Teoricamente, isso não são deveres das partes, ou faculdades das partes, ou ônus das partes, são de um outro sujeito, que é o juiz. Então, o juiz, diante de um negócio processual que verse sobre poderes instrutórios, que ele vai ter ali, dentro daquela ótica cooperativa de diálogo, né, e de participação de todos os sujeitos do processo, que ele vai ter um parâmetro de conduta que está sendo esperado pelas partes. Mas ele pode, dentro da visão cooperativa, demonstrar às partes que a perícia é necessária no caso, que ele vai decretar. Então, eu acredito que esta é uma visão que ela estaria mais em sintonia com as normas fundamentais do Código, né? Então, sem dúvida, né, as partes elas têm que ser incentivadas a dialogarem, a travarem negócios processuais, vejo utilidade nisso, mas elas negociam sobre os seus poderes, os seus deveres e os seus ônus, né? E o magistrado, sempre que
que instado, né, apoiar uma cláusula de negócio processual, ele tem que verificar, né, se o está em consonância com as normas fundamentais do Código e como que dentro desse contraditório participativo e cooperativo ele pode estar ou aplicando ou, na verdade, adequando aquela cláusula sempre às normas fundamentais do CPC. Tá? Uma questão que eu entendo aqui muito importante é que o juiz não pode ser simplesmente excluído desse diálogo. Né? Quando uma situação versar só sobre situações de poder de parte a parte, tudo bem, mas todas as vezes que você tiver uma situação que entampe, né, uma zona de conduta do juiz, o juiz tem que verificar que aquele negócio está dentro justamente da possibilidade de sua aplicação. Bom, essas seriam as minhas pouquíssimas considerações sobre esse importante instituto. Eu não sei se atendeu a expectativa aí do escritório, espero que sim, né? E fico à disposição para responder eventuais indagações se eu puder contribuir. Perfeito, professor. O senhor contribuiu muito e superou as expectativas que tínhamos sobre a palestra do professor, com certeza. Professor, eu tinha anotado algumas coisinhas aqui para perguntar para o professor. Eu lembro que eu estava assistindo a uma palestra do Antônio de Passo Cabral e quando ele contava que, não sei se o senhor chegou a ver, que quando ele foi fazer academia, precisava da nota fiscal da academia, não deram para ele fez um negócio jurídico processual, ainda sobre a égide do CPC 73, onde essa academia seria incumbida de produzir todas as provas. E aí eu estava dando uma olhada e o artigo 373, parágrafo 3º, como o senhor disse, ele traz novamente para nós essa faculdade da convenção, das partes convencionarem sobre a produção de provas e sobre quem recairá as provas. E recentemente, somente para puxar um link, a gente teve esse caso Neymar do suposto estupro, da investigação, e que o Neymar não precisou entregar o celular dele para as autoridades policiais porque ele fez por ata notarial, o que é válido pelo artigo 384 do Código de Processo Civil. Tudo que for digital ele pode apresentar para o tabelião certifica. A minha dúvida, professor, é se as partes, por meio de negócios jurídicos processuais, se elas podem convencionar sobre quais tipos de provas serão produzidos ou não e a forma que essas provas serão produzidas. Por exemplo, eles podem, convencionar em que não será feita audiência de instrução, não serão ouvidas testemunhas ou não serão ouvidos depoimentos pessoais das partes, ou então não serão aceitos documentos de ata notarial. Eu queria saber do doutor se isso é um negócio jurídico que talvez ele é típico e talvez um pouco... eu entendo que ele é típico. Seria negócio jurídico típicos porque está no código, está dispondo sobre os direitos do código ali. Se esse negócio jurídico ele seria possível ou se ele esbarraria no direito do contraditório ampla defesa, porque eu entendo que as partes elas podem produzir ou não provas, é uma faculdade das partes, mas a gente pode limitar as provas a serem produzidas, os tipos de provas a serem produzidos. É um negócio, uma vertente válida do negócio jurídico processual? Bom, primeiro, boa dúvida, boa pergunta, parabéns pela sua colocação. Eu acho que, antes de tudo, né, vamos lá. Quando o negócio processual ele versa sobre a distribuição dinâmica, convenção sobre o ônus da prova, como foi o primeiro exemplo que você citou, que temos aí um negócio processual típico, né, conforme foi muito bem colocado, porque ele está expressamente previsto no 373, parágrafo 3º. As outras situações que foram mencionadas, né, forma de produção de uma determinada prova, ou limites, né, com relação à prova de parte a parte, eu já vejo essas situações como negócio processual atípico. Por quê? Porque o código ele não traz, né, uma figura clara, né, dizendo que os partes podem
mencionar sobre a não realização da audiência de instrução. Isso não está escrito em um artigo. Então, para que eu possa entender se isso é viável ou não, eu vou ter que usar o artigo 190. Né? O artigo 190 é quem amparia a possibilidade de construir ou não, né, essa questão da audiência de instrução. Pelo menos na minha linha, né, na forma como eu enxergo esse instituto, eu acredito que se as partes convencionarem limites às produções probatórias, nós estaremos diante aí de uma situação que esbarrará no artigo 370. O artigo 370 é o que permite o juiz determinar provas, inclusive de ofício. O juiz tem poderes instrutórios. Então, se ele concordar com as partes que a audiência de instrução é desnecessária, ótimo, o negócio processual vai ser aplicado. Agora, se ele não concordar que a audiência de instrução é desnecessária, e se ele achar importante que essa audiência seja feita, então eu concordo com o professor Humberto Teodoro, concordo com o professor Mariconi, que a audiência deverá ser feita. Quer dizer, as partes elas não podem invadir a zona de atuação do juiz. Né? Elas podem convencionar sobre o que elas pretendem fazer, mas não sobre o comportamento do juiz. E poderes instrutórios é um dever poder do juiz. Né? Então aí já começo a enxergar um limite bem evidente, né, da utilização dos negócios processuais. Perfeito. Tem questionamento? Bom, professor, só uma outra pergunta que até o professor colocou a questão bem interessante do entusiasmo do professor Fred Didier, referente à instância única. Qual que é a opinião do professor referente a isso? É possível as partes estabelecerem uma instância única? Eu acho que sim. Eu acho que esse é um negócio processual bem fácil de ser desenhado, na minha visão, fácil do ponto de vista teórico, né? É difícil do ponto de vista prático, porque convencer o seu cliente que ele ingressará no Poder Judiciário e não poderá recorrer depois não é uma missão fácil, mas do ponto de vista teórico, vamos dizer assim, eu acredito que a partir do momento que as partes possuem a opção de estarem diante de uma Câmara Arbitral, ela já convivendo, né, com a possibilidade de uma instância única, né, porque não há recurso quando se tem uma lide arbitral, eu não veria uma grande dificuldade de se desenhar um negócio processual de instância única, onde as partes elas construíam a possibilidade de ter recurso. De novo, né, do ponto de vista teórico, eu acho que é perfeitamente viável, do ponto de vista prático, enfim, teria que ter um caso bem específico, né, com clientes bem determinados a realmente só terem um juiz de direito e não os tribunais revendo a situação. Eu acho que, do ponto de vista prático, nós teríamos alguma repetição das partes. Professor, bom dia. Eu tenho uma questão. O professor falou que o melhor momento seria fazer antes do início do processo, em termos de contrato. Mas o professor vê alguma impossibilidade ou alguma limitação do juiz não aceitar os negócios processuais jurídicos feitos depois, em fase de lide, fase processual, apesar de ser mais difícil por questão de, uma vez que instaurou a lide, depois é mais difícil as partes transigirem dessa forma? Não. Eu primeiro, parabéns pela pergunta, muito boa. Veja, eu apenas afirmei isso do ponto de vista prático. Né? Sim. O próprio professor Iar, ele destaca que pode ser feito durante ou antes do processo. Né? E, se eu não me engano, a própria redação do artigo 190 ela também ajuda nesse sentido, porque ela fala antes ou durante, né, o processo. Então, é perfeitamente possível ser realizado o processo, a própria figura do acordo procedimental, que está no 357 para essa possibilidade, que é um acordo de saneamento, né? Então, quer dizer, o processo vai estar em curso. É lógico que o melhor momento, na minha visão, é se pensar antes, né? Porque antes você tem um tom bem menos adversarial, você está desenhando o contrato e pode estar conversando de uma forma mais serena.
determinar figuras diferentes em um processo futuro. No meio de um processo judicial, já é um pouco mais difícil. Os partes não necessariamente vão querer conversar muito. Né? É uma questão prática, né? Questão prática. Uma questão prática delas. O professor, de acordo com o princípio da cooperação, pode um pouquinho ao tema, mas é um pouco interessante. Eu penso que nos casos da produção de prova, o juiz, com base no princípio da cooperação dele, tem que conversar com as partes para chegar num resultado eficaz. Ele obrigatoriamente tem que intimar as partes para elas se manifestarem sobre interesses de produzir provas ou não, ou ele, entendendo o feito maduro, ele já pode julgar, mesmo que as partes tenham convencionado produção de prova ou não, ele pode interferir dessa forma. As partes convencionam a produção de prova, mas ele entende não ser necessário a produção de prova, ele entende que o feito está maduro para julgar a lide, ele pode passar por cima disso e não aceitar as provas, por mais que o juiz seja o destinatário final das provas, de acordo com o entendimento do STJ, se ele pode muito bem julgar a lide, mesmo que as partes tenham convencionado a produção das provas em um negócio jurídico. Se ele pode entender desnecessária essa produção e julgar a lide, e passar por cima desse negócio jurídico. Perfeito. Bom, aí a tua pergunta ela nos leva a uma outra reflexão, né? Que é qual é o momento em que as partes elas devem especificar as provas que elas pretendem produzir. E quando eu dou aula sobre isso, eu sempre costumo dizer que o advogado brasileiro ele acredita sempre e não desiste nunca. Né? Ele acredita muito em uma fase mítica, né? Uma fase que é lúdica. Nós sempre esperamos que essa fase venha. É a famosa decisão. Especifiquem as partes, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, né? Sob pena de incriminação. E assim é o momento lúdico, é o momento mágico ao que o advogado vai olhar tudo que foi feito até então, né? E vai, enfim, caminhar para a especificação de provas. Pois essa fase não existe. Ela é usos e costumes. Né? Nós fomos acostumados com isso. Mas o código diz que as provas, de alguma forma, elas devem ser especificadas na inicial. E depois, na contestação. Você pode, inclusive, antecipar agora, através do artigo 381, incisos 1, 2 ou 3, né? A antecipação, ter antecipação das provas e conseguir fazer isso em um momento diferente. É claro, o código trata a possibilidade de você trazer provas novas, como documento novo, né? Já no decorrer da instrução, ou em fase prévia à audiência de instrução, por exemplo, mas desde que ele seja um documento novo, nos termos do artigo 435, 437 do CPC. Então, se o advogado ele não quiser correr nenhum risco, ele logo na inicial, ele não pode dizer que ele está protestando todas as provas em direito admitidas, inclusive as que são previstas no direito intergaláctico, né? Então, todas que existem. Ele tem que dizer claramente o que ele pretende. E aí, ao longo das manifestações, ele vai deixando claro para o juiz o que ele está esperando que vai acontecer nas outras fases. A figura do juiz aí, quando o código ele abre a possibilidade do julgamento antecipado, que está no artigo 355, no artigo 356, justamente enfim, a figura é o momento onde o juiz ele vai examinar se o feito já está maduro. E o código não exige, se as partes já manifestaram o suficiente sobre as manifestações que foram apresentadas por uma ou pela outra, que ele ainda sinalize algo mais. Né? Então, na minha visão, se as hipóteses do 355 estiverem preenchidas ou do 356 estiverem preenchidas, ele simplesmente poderá decidir. O cuidado que tem que ter se, teoricamente, não houve algum lapso de não manifestação ou se tem uma lacuna que ainda precisa ser preenchida. Né? Lembrando sempre que o feito está parcialmente pronto para ser decidido. Né? E aí você tem a hipótese do 356. Então, o grande cuidado aqui, a dona de cuidado da pergunta, e ela é muito boa,
é que ela me leva sempre a uma reflexão que eu faço em sala de aula com os alunos, né? Todo mundo acha ou acredita, né, que nós teremos aquela fase mágica, né, que é a fase da especificação de provas. A especificação de provas no início, né? Então, não necessariamente no curso do processo. Perfeito. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, perfeito, respondeu perfeitamente. Professor, vou fazer só mais uma aqui. Existe uma discussão da doutrina referente aos negócios jurídicos processuais antes do processo, na sede ali de contrato, se é necessária a presença do advogado ou não, né? Na sua opinião, é necessário as partes estarem representadas por advogado por se tratar de disposição processual ou não? As partes elas já poderiam dispor sem a presença do advogado e assim ela poderia, não seria necessária numa composição comum, assim também por se tratar de uma composição, mesmo que seja processual ali, não seria necessário. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é recomendável que o advogado ele participe da elaboração de todo e qualquer contrato, né? Isso é uma recomendação, faz sentido, que bem se tem disposições de áreas técnicas, não é da área jurídica, né? Então faz sentido que o advogado esteja presente. Se você me perguntar se é obrigatório, isso me leva a uma outra pergunta. É obrigatório que o advogado participe de qualquer contrato? Resposta: não. Você tem uma série de contratos que são feitos sem a participação de um advogado, né? Contratos que saem aí no dia a dia sem que o advogado ele tenha visto. Então, ou seja, para a validade deste contrato, o advogado precisa necessariamente dar o seu visto? Resposta: não, né? Não é uma condição. Mas é recomendável que um advogado tenha participado, porque, claro, você tem uma linguagem super técnica, a depender da condição da outra parte. A outra parte pode estar com o advogado devendo o contrato e, de repente, você tem um negócio processual super técnico, alterando determinadas disposições do código, que fazem referência a artigos que o nosso universo, né, no universo do mundo processual, uma pessoa não versada em processo, ela pode ter bastante dificuldades para entender exatamente o que ela está negociando. Então, eu acho, sim, ultra recomendável que o advogado participe. Professor, agora a gente vai, a última pergunta para encerrar, uma pergunta que foi feita por um dos nossos ouvintes, veio pelo WhatsApp. Ele pergunta, com mais de 3 anos de vigência, quais atualizações ou alterações em geral são imprescindíveis para a continuidade ou melhoramento do Instituto, na visão do professor? Do negócio processual em si ou na pergunta sobre o código em si? Não, a pergunta é sobre o Instituto dos Negócios Jurídicos Processuais. Não, eu acredito que não precisamos ter uma mudança de redação. Nós precisamos ter um tempo maior de voo e de maturação da aplicação desse instituto na jurisprudência, para que tenhamos nortes definidos, né? Então, eu acho que a jurisprudência já começa a sinalizar o que ela tende a aceitar, né? São formas de intimação, negócio processual sobre bem a ser tentado, tempo de apresentação da contestação, né? Então, são algumas situações que já foram enfrentadas e foram aceitas. A doutrina ainda está extremamente polarizada, né? Você não tem, enfim, pessoas necessariamente doutrinadores falando a mesma coisa, né? Você tem escolas diferentes, vamos dizer assim, e quando isso acontece com relação a institutos ou do negócio processual, nós dependemos sobremaneira, né, de posições a serem dadas pela jurisprudência. Então, eu diria que daqui a uns 5 anos, talvez, possamos repetir esse encontro e já teremos diretrizes e normas mais consolidadas. Mas eu não mexeria na redação, eu simplesmente incentivaria a utilização, né? Eu acho que poucas pessoas compreendem a importância disso quando celebram um contrato, por exemplo, e daqui a pouco
teremos esses contratos, infelizmente, né, em razão de alguma lei de indo para o Poder Judiciário, mas felizmente, por sua vez, teremos as finalizações do Poder Judiciário sobre o que poderia ter sido negociado ou não, e aí até o próprio ensino e a prática, né, dos negócios processuais passam a ter mais seguro. Perfeito. Bom, professor, mais uma vez eu queria agradecer por ter aceito o convite, né, por estar nessa data tão especial para nós, né? A palestra foi extremamente rica, né? Acredito que todos aqui gostaram muito, né? E eu gostaria de encerrar, né, esse primeiro dia de debates, chamando os demais amigos e colegas também para a palestra que nós teremos na sexta-feira que vem, que será com o Bruno, né, o professor Bruno, e a professora Regiane, tá bom? Mais uma vez agradeço e muito obrigado. Imagina, eu que agradeço e parabéns ao escritório pela iniciativa e eu posso estar aí ajudando vocês no 20º ano. Com certeza. Obrigado, professor. Tchau, tchau. 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 Mas a gente liga para ele, vou ligar para ele agora. Liga para ele agora sim.